Torcedor do Flamengo dá entrevista coletiva que se envolveu em briga com Marcos Braz e contraria tudo que o vice-presidente de futebol do Flamengo disse. Vamos comentar aí também sobre Jorge Jesus, tem informação aí sobre o Tite, bater um papo aí sobre Sampaoli, Everton Ribeiro, escalação do Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Só deixa eu pegar meu óculos aqui, que a situação é realmente complicada. O negócio é o seguinte, meu querido, vamos lá. O torcedor do Flamengo que se envolveu na briga com Marcos Braz na última terça-feira deu uma entrevista coletiva e falou o seguinte, vamos repercutir aqui. Eu estava passeando no shopping, eu trabalho ali, sou um entregador de bicicleta. Eu o vi dentro da loja e falei a seguinte palavra, abre aspas, Marcos Braz, sai do Flamengo, fecha aspas. Virei as costas e saí andando em diagonal no shopping. Quando percebi que ele estava atrás de mim, foi porque um lojista gritou, menino, ele está indo atrás de você. Ele estava vindo de punho cerrado, virei de frente para ele, dei um passo para trás, ele se desequilibrou e caiu. Puxou minhas pernas e foi o momento que caí também. Ele caiu sobre a minha virilha, pegou e mordeu, relata o torcedor do Flamengo. E aí, o Leandro garante não ter agredido o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tá aqui, ó. Enquanto isso, veio um amigo dele e começou a efetuar chutes na minha cabeça. Nesse momento, os seguranças do shopping intervieram e tiraram ele de cima de mim. A própria moça interviram, né, na verdade. A própria moça da loja o tirou de cima de mim também. Em nenhum momento eu agredi. O torcedor do Flamengo também nega que tenha feito ameaças ao Marcos Braz. Esse torcedor do Flamengo, ele nega também que tenha xingado o Marcos Braz, né? Ele, junto com a advogada, negam que a filha do Marcos Braz estavam no momento também. Então, basicamente, toda a entrevista que o Marcos Braz, tudo que o Marcos Braz falou ontem, o torcedor do Flamengo hoje disse que não condiz com a verdade. Inclusive, a advogada desse torcedor do Flamengo disse que o cliente dela, o Leandro, vai apresentar criminalmente e civilmente contra Marcos Braz e o seu amigo André, que também o agrediu. Meu cliente está impossibilitado de trabalhar, ela falando no caso. Ele está com medo de ir às ruas, afirma a advogada do torcedor do Flamengo, o Leandro. Nós temos todas as provas possíveis, temos testemunhas e eu espero que a justiça seja feita, declarou a advogada e falou que ele também não está associado a nenhuma torcida organizada e coisa e tal. Gente, eu já disse e vou repetir aqui. Vamos aguardar as imagens do shopping. Tem as imagens do telefone celular, do torcedor caído no chão e realmente sendo agredido, tá? E a gente repudia isso aqui. O Marcos Braz deu a versão dele ontem, o torcedor do Flamengo deu a versão dele hoje. São duas versões completamente diferentes e é normal que isso aconteça, né? Cada um vai defender o seu lado, mas o que eu digo é, vamos aguardar as apurações das autoridades que serão responsáveis pelo caso e também as imagens do shopping e possivelmente vai sair uma matéria aí na Globo, o pessoal já tá falando que deve sair na Record também, enfim, vamos aguardar, ok? Então vamos prosseguir aqui, meu querido. E aí, segundo o jornal O Globo, após a briga com o torcedor, o Marcos Braz não recebeu apoio dos jogadores do Flamengo, revelando um distanciamento crescente. Durante a entrevista coletiva dedicada ao incidente, a ausência de solidariedade por parte dos atletas evidenciou ainda mais o desgaste de Marcos Braz em seu cargo, especialmente na temporada. Isso não é segredo, tem um desgaste gigante entre os jogadores do Flamengo e o Marcos Braz, sobretudo depois daquele episódio que
que o Marcos Braz teve com o Gabigol, né? Aquela briga, o Gabigol sai revoltado por conta do gramado, e aí o Marcos Braz fala, você quer gramado bom? Vai pra Premier League, o Gabigol rebate, o que você tá fazendo aqui? Aí o Marcos Braz teria dito o que você fez na Europa, e aí ficou um climão. Depois disso, o relacionamento do Marcos Braz com a maioria dos jogadores do Flamengo nunca mais foi o mesmo, um desgaste evidente que acontece no clube. Meu querido, vamos seguindo aqui. E aí, né, o pessoal tá comentando aí que estão fazendo até piada disso aí lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu, esse negócio de, mordeu a virilha. O pessoal tá até fazendo piada aí, realmente jogando piadinha, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Galera, vamos falar sobre Flamengo e São Paulo, que é de fato o que nos interessa, de fato é o jogo da temporada do Flamengo. Se o Flamengo não vence esse título, talvez pode ser a temporada mais frustrante da história do Flamengo, a temporada que a gente mais teve expectativa e mais nos frustrou com os vice-campeonatos, e no caso do Mundial sequer teve vice-campeonato. A TV Globo já definiu a equipe de transmissão para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo no domingo no Morumbi. Na TV aberta, Luiz Roberto será o narrador, Júnior e Caio Ribeiro serão os comentaristas. Na TV fechada, no Sport TV, a narração será de Milton Leite com comentários de Lédio Carmona e também o Ricardinho e o Eric Faria, tá, gente? Muita gente, o Eric Faria vai continuar, Pedro, Eric Faria continua nas transmissões do jogo do Flamengo, a Rede Globo, pelo que eu li aí, vai manter, e a culpa não é do Eric, né, gente? A culpa é de quem vazou isso aí, né? Já estão atrás de quem vazou aquele áudio lá do Eric tecendo críticas ao Sampaoli, e parece que vão pegar e vão demitir aí, né? Porque realmente uma pessoa dessa é complicado, né? Conviver ali entre os profissionais, pô, você ficar vazando as coisas, aquilo ali é papo em off, papo informal, entendeu? Como todo mundo tem. E aí, o Flamengo, caso queira ser o campeão da Copa do Brasil, precisa de um feito inédito para levar esse pentacampeonato. Isso porque na história dos mata-mata, juntando todas as competições, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, outras Copas que já tiveram por aí, o Flamengo nunca perdeu, nunca reverteu um placar no qual ele tinha perdido o jogo da ida em casa, ou seja, perdeu o jogo da ida no Maracanã e virou o jogo fora de casa. O Flamengo jamais conseguiu fazer esse feito, seja em qualquer competição mata-mata, seria um feito histórico e inédito na história do Flamengo, né? E não é anormal que o Flamengo tenha esse tabu na sua história, até porque é difícil realmente você perder um jogo em casa, né? De ida, de oitavas, de quartas, de semis, de final, e você virar fora de casa, na casa do seu adversário. Eu já vi outros clubes fazendo isso. O River Plate, por exemplo, semifinal da Copa Libertadores 2018, perdeu para o Grêmio no Monumental de Nunes, foi 1-0 o Grêmio, eu lembro desse jogo, e virou na casa do Grêmio, fazendo 2-1, na época tinha um gol qualificado, o River fez 2 gols fora de casa, foi a final da Libertadores 2018, então na história tem outros clubes que conseguiram fazer isso, o Flamengo até o momento não conseguiu, então tem que quebrar esse tabu e fazer esse feito inédito, beleza? Meus amigos, falando sobre Bruno Henrique, galera, a maioria das pessoas do Flamengo entendem que esses vazamentos de que o Palmeiras, que é o Bruno Henrique, fulano, é para tumultuar o ambiente do Flamengo. O Flamengo segue em conversas com o jogador e deve anunciar logo após a final da Copa do Brasil a sua renovação de contrato. Tem algumas questões que o Bruno quer, o Flamengo quer outra coisa em relação a tempo de contrato, mas acredito que tudo isso vai ser alinhado e o jogador deve permanecer no Flamengo naturalmente. Galera, notícia boa agora sobre De Arrascaeta, sobre Luiz Araújo. Mais uma vez, ontem eles já tinham treinado com o restante do elenco do Flamengo no CT Ninho do Urubu e hoje, mais uma vez, tanto o De Arrascaeta quanto o Luiz Araújo treinaram normalmente no campo
com o grupo e devem ficar à disposição no domingo quando o Flamengo encara a equipe do São Paulo pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, beleza? É um reforço e tanto pro Flamengo, né, gente? O De Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo, é o melhor jogador da América do Sul, né? O De Arrascaeta, meus amigos, ele é aquele cara que, por mais que ele não esteja 100%, ele pode tirar um coelho da cartola. E nesse momento, meus amigos, o Flamengo tem que se basear em cima das suas individualidades. Esquecer completamente o coletivo, porque se a gente depender de um trabalho de bola, se a gente depender de um esquema tático, nós seremos vice da Copa do Brasil. E o Flamengo, sem o De Arrascaeta, sobretudo pelo péssimo trabalho do Sampaoli, não cria nada. Não cria nada. Já fazem 3 jogos que o Flamengo sequer teve uma grande chance de fazer um gol. Vocês têm noção disso? Um elenco caro como o do Flamengo não tem uma, mas isso tá ligado ao fato do De Arrascaeta não estar jogando. Se o time tá azeitado, tá tudo ajeitadinho, coisa e tal, o técnico tá bem, até cria sem esse jogador. Mas como tá uma bagunça, não tendo o Arrascaeta, a situação fica pior ainda. E o Flamengo, desde 2016, não tinha essa marca de 3 jogos sem fazer um gol e mais uma vez atingiu essa marca. Inclusive, já temos aí um provável... E o Flamengo tem que criar, o Flamengo precisa de gol, pelo menos para levar para pênalti para o Rossi garantir. O Rossi deve ser o titular, acho uma decisão acertada na minha avaliação do Sampaoli. E tá aqui o time do Flamengo, o provável time do Flamengo. Poderemos ter algumas mudanças aí, né? Tem mais um treino amanhã no sábado. Amanhã o Flamengo treina e logo após almoça, descansa um pouco e viaja rumo a São Paulo, onde enfrenta a equipe do São Paulo. Vamos lá. Provável time do Flamengo para amanhã, galera. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, lateral esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Eric Pulgar, tudo certo com ele que sequer viajou, né, para Goiânia, né, tava com um probleminha aí, vai jogar essa final contra o São Paulo. Vitor Hugo, Gerson e De Arrascaeta, tá? A expectativa não é que o De Arrascaeta fique no banco, a expectativa é que ele comece jogando, e eu acho uma medida acertada. Não tem que deixar pro final. Se dá pra jogar, então já entra, já tenta fazer um gol aí, coisa e tal. A partir do momento que faz um gol, o torcedor do São Paulo vai abrir um olho desse tamanho, vai ficar apavorado com a chance de perder o título dentro de casa, e aí é que a gente pode ir trabalhando no psicológico dos caras. Então acho que o De Arrascaeta, eu sei que tem muita gente que fala, Pedrão, é melhor entrar no segundo tempo, que é um tempo decisivo. Gente, os 2 tempos são decisivos, não tem essa história. Pra mim tem que começar pra tentar fazer um gol logo e entrar na cabeça, porque os caras vão ficar nervosos. O Flamengo, gente, por mais que tenha uma campanha ridícula nesse ano, o Flamengo conquista títulos. O Flamengo conquistou Libertadores e Copa do Brasil, né? O São Paulo não conquista um título internacional / nacional desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana. Os caras estão numa fila de 11 anos. Se os caras dentro de casa começam perdendo, vão ficar nervosos. Então, pra mim, tem que começar com o De Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Pedro, beleza? Esse deve ser o time do Flamengo. E, gente, vou dar uma opinião aqui. O pessoal vai ficar chateado comigo, porque semana passada eu falei uma coisa, mas eu não tenho problema nenhum de mudar. Para essa final, segundo jogo, no Morumbi, eu tiraria o Pedro e botaria o Gabigol para jogar. Pedrão, mas você não falou lá na semana passada? Eu tiraria o Pedro e botava o Gabigol para jogar. É segundo jogo, é decisivo, é Morumbi. Gabigol não tem essa de medo. E o Pedro realmente, sobretudo desse jogo contra o São Paulo, que foi terrível em campo. Contra o Goiás, terrível em campo. Então, Pedro, Gabigol, Pedro, eu iria com o Gabigol, tá? Ainda mais ele jogando na posição dele, fazendo aquela dupla no esquema, não que ele vai ser um ponta que vai ficar voltando, no esquema 4-4-2, ele e o BH lá na frente, emulando 2019, né? Pique 2019, então eu iria com o Gabigol para esse jogo, ok? Pode ir mal, pode jogar mal. E outra coisa para ir com o Gabigol, pode ter disputa por pênalti. Pedrão, mas até pênalti ele erra esse ano. Mas a gente sabe que o cara sabe bater bem pênalti. Então, para esse jogo, segundo jogo, fora de casa, o Pedro Mal não faz gol com bola rolando há 3 meses também.
eu mudo de ideia e colocaria o Gabigol no time. Pode ir mal, coisa e tal, mas eu colocaria. Eu sei que muita gente vai ficar aí. Eu botaria o Gabigol no time. Galera, vamos lá, vamos avançando aqui, ó. O Fluminense está interessado na contratação do jogador do Flamengo, Everton Ribeiro, segundo o Caio Blois. Ele que cobre lá a equipe do Fluminense, ele é repórter do jornal Trivela. Tá aí, ó. O tricolor está ciente de que o meia de 34 anos está insatisfeito com a reserva e demora na renovação com o rubro-negro. Olha, gente, vou ser bem sincero aqui com vocês, que ele está insatisfeito com a reserva, eu não sei, tá? Não tenho como dizer isso, muito menos vou duvidar da informação do companheiro, que está sempre muito bem informado aí sobre as situações lá do Fluminense, o Caio Blois, tá? No entanto, parece que o entrave da renovação do Everton Ribeiro com o Flamengo é que o Flamengo quer dar mais um ano de contrato e parece que o Everton Ribeiro quer mais 2 anos de contrato. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? Na minha avaliação, o Everton Ribeiro tinha que ir embora do Flamengo. Pedrão vai entregar de bandeja pro Fluminense, vai fazer isso. Meu amigo, você não quer reformular o time? Você não quer fazer um novo time pro ano que vem? Não é fazer um novo time, mas mudar, dar uma repaginada legal? Então, meus amigos, eu acho que já deu, entendeu? Já tem várias partidas que o Everton Ribeiro entra, sabe? Cansa naturalmente mais rápido, porque não tem mais aquela potência física. Não que ele foi um jogador físico, mas era um jogador que joga do lado, na meia direita ali, né? Pelo lado direito, naturalmente ele tem que voltar para ajudar na recomposição, ele não consegue mais fazer isso. Então, eu não renovaria com ele. Se ele vai ou não ao Fluminense, aí tá a cargo dele. Se ele acha que isso não vai machucar minha idolatria no Flamengo de forma nenhuma, eu vou pro Fluminense. Que ele escolha. Parece que o Cruzeiro também está interessado, né? Enfim, é a escolha dele. Eu acho que o Flamengo pro ano que vem tem que contratar outros jogadores, dar uma repaginada no elenco. E quem for possível dispensar agora, eu acho que tem que dispensar. Pô, mas o dinheiro que o Flamengo pagou, o Everton Ribeiro já se pagou. Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileiros, ganhou Copa. Não tem essa história, vai perder dinheiro. Enfim, é a minha avaliação, beleza? E o Gabigol é a mesma coisa. Não é que eu tô mandando o Gabigol embora, mas acho que não é o momento de renovar. Acho que tem que aguardar e ele precisa ser cobrado porque ele não tá jogando nada. Mas pra esse segundo jogo, eu botaria ele. O Pedro também tá jogando nada. O que o Pedro tá jogando? Não tá jogando nada. Eu defendo o Pedro, mas tá jogando o quê? Não tá jogando nada. Então, Pedro pro Gabigol, Pedro bota o Gabigol. Vamos aí pela... ele já pegou em final. Vamos aí, meu irmão. Vamos aí pela... Não tem o que fazer. Então vamos lá, ó. Demissão de Sampaoli, galera. Uma ala da diretoria do Flamengo acredita que o Landim vai demitir o Sampaoli logo após a final da Copa do Brasil se ele perder, tá? E se ele ganhar, vai continuar até o final do ano. Quer dizer, por outro lado, outros aliados do Landim creem que o treinador será demitido mesmo com o título contra o São Paulo no Morumbi. Ganhou o título, no outro dia está demitido. Existem essas duas questões. Que ele está demitido, isso aí é fato. A gente já comentou hoje mais cedo, informação do Benê Casagrande, teve a reunião do conselho que definiu por isso. O nome favorito é o do Tite, do Landim, sobretudo. Tá? De outras pessoas na Gávea. Entretanto, com essa situação do Jorge Jesus lá na Arábia Saudita, muita gente que faz parte do comando máximo do futebol do Flamengo entende que é o momento de aguardar. É o momento de ter paciência. É o momento de ter gelo no sangue. Para que nós vamos, isso é a visão das pessoas, para que nós vamos nos antecipar no movimento pelo Tite se o Jorge Jesus está em vias de ser demitido no Al Hilal? Ano que vem é ano eleitoral. O Jorge Jesus chega, assume o futebol e não tem dor de cabeça para a diretoria. Toma a chave, Jorge Jesus, você cuida de sair, eu vou tocar aqui as outras situações do clube e, sobretudo, a questão do ano eleitoral. Por mais que o Landim não queira, acredito que a pressão dessas outras pessoas que entendem que a estratégia é ter gelo no sangue, o possam
convencer. E aí, meus amigos, só resta agora torcer quanto ao Hilal para ir perdendo e o Jorge Jesus ser mandado embora, senão, muito provavelmente o Tite deve vir aí. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.